Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professoras de Referência. Se você conhece alguma professora que deseja se tornar uma referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, você tem que convidar essa pessoa para participar, me seguir aqui no Instagram, participar das minhas lives, certo? Porque nós estamos entrando numa nova era, a era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual, porque agora isso é possível, independente do que a criança tenha. Pode ser alguma síndrome que causa deficiência intelectual, pode ter síndrome de Down, TEA, TDAH, não importa, certo? E hoje eu vou trazer um conteúdo muito interessante para a gente pensar e ver como se faz na prática. É sobre a memória. Algo muito intrigante, não é mesmo? Vamos lá, vamos então iniciar o nosso tema de hoje. A criança, ou a sua criança com deficiência intelectual, esquece o que você ensina? Isso não será mais um problema. Porque hoje nós vamos conversar sobre a memória e ver como essa criança consegue guardar na memória aquilo que aprendeu. Tudo que eu vou falar aqui hoje é sobre o ponto de vista da neurociência. E quando eu digo isso, eu digo que eu vou trazer aqui evidências científicas. O que os estudiosos da memória dizem sobre como que as pessoas guardam as coisas na memória. E para ter essa base mais teórica, vamos pensar assim, né, da neurociência, eu gosto muito de um autor chamado Ivan Esquerdo. Ele é uma autoridade no assunto. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que o Ivan Esquerdo traz sobre a memória, a partir da neurociência, então é uma teoria de altíssima qualidade, e vamos trazer a prática. Para você, professor iniciante, saber como a criança vai guardar as coisas na memória, ou você, professora, que já está há bastante tempo, né, dando aula, ou mesmo as psicopedagogas, para vocês aplicarem isso. O que eu vou trazer aqui é algo muito prático e que amanhã você já pode colocar na sua aula e ver o resultado, certo? Então, nós vamos ter duas coisas, um pouco de teoria, um pouco de prática. Mas vamos começar com a teoria dizendo o que é a memória. O que é a memória? De acordo com Ivan Esquerdo, a memória significa a aquisição de algo, a conservação disso, e quando eu necessito, eu evoco essa informação. Então, eu tenho que me apropriar, né? É uma aquisição daquela informação, eu conservo ela por um longo tempo, ou até para sempre, e à medida que eu necessito, eu evoco, eu chamo essa memória a informação que eu preciso, tá bom? Então, essas informações, elas são adquiridas pelas diversas experiências que você tem com o meio, com as pessoas que você convive. Então, para eu guardar algo na memória, para eu me apropriar, né, de uma informação, eu tenho que ter o contato com outras pessoas. Eu tenho que conversar com essas pessoas. Eu tenho que fazer uma troca com essas pessoas. E para isso existe, então, a mediação, porque a mediação é exatamente isso. É a forma que os seres humanos encontraram para conversar entre si. Isso é mediação. Aqui, nós vamos usar a mediação para trabalhar a questão cognitiva. Tá? E olha que interessante. Todos os fatores emocionais e interacionais, ou seja, de contato de uma pessoa com a outra, interferem no funcionamento e na estrutura do pensamento da criança com deficiência intelectual, que é a criança que a gente trabalha aqui, né? Mas, do modo geral, isso também interfere no pensamento e nas emoções de todas
as pessoas. Então, vamos ver. A forma como eu tenho uma interação com o outro, a forma como eu percebo a questão emocional desse envolvimento, vai modificar o tipo de estrutura cognitiva e como essa estrutura vai funcionar. Olha que interessante, não é mesmo? Dá para a gente fazer uma enorme reflexão sobre que tipo de interação as nossas crianças com deficiência intelectual estão tendo na escola, que tipo de emoção elas estão vivendo lá na escola, não é mesmo? Então, talvez, ao invés de melhorar essa capacidade cognitiva, pode estar atrofiando essa estrutura cognitiva, sabia disso? Pois é. Ivan Skeeter afirma que todos os sentimentos, eles, tanto positivos quanto negativos, né, eles causam uma modificação nas sinapses. E eles são regulados pelos neurotransmissores, do tipo a noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina. Todos esses que eu falei para vocês, esses 4 aqui, porque são mais de 100 neurotransmissores. Aqui eu trouxe 4, esses 4 eles são muito importantes para a aprendizagem e para a alfabetização da criança com deficiência intelectual, porque eles lidam diretamente com a sensação de prazer, de bem-estar, sabe? De que aprender é bom. Então, se eu pegar aquela reflexão que eu propus fazer, que tipo de sentimento as nossas crianças estão vivendo dentro da escola, nossas crianças com deficiência intelectual? É algo saudável, prazeroso, significativo? Então, estão sendo liberados muitos neurotransmissores que vão ajudar nessa aprendizagem, nessa alfabetização. Agora, se não é, só atrapalha. Algumas áreas, elas são responsáveis pela memória. Algumas áreas cerebrais, né? São responsáveis pela memória. E elas são ativadas, essas áreas, cada vez que você faz uma mediação cognitiva. Cada vez que a professora de referência senta diante da criança com uma atividade planejada, intencional e qualificada, ela, então, ativa várias áreas cognitivas ao mesmo tempo. E para nós que desejamos alfabetizar a criança com deficiência intelectual, uma área muito importante ativada na mediação, ou melhor, 2 áreas, é uma mais externa, que é a região temporal, certo? E uma região mais interna, mas muito próxima dessa, que é o hipocampo. Olha só. Veja bem, a área temporal, ela é responsável pela compreensão da articulação, do significado e da pronúncia dos sons das letras. E o hipocampo é responsável pela memória. Então, cada vez que você potencializa o hipocampo, potencializa uma mediação utilizando os sons das letras, você ativa toda uma caixa cerebral de letras, que a gente chama que é essa região. E como são descargas elétricas, descargas químicas que ocorrem, o que vai acontecer? Esse fluido vai acabar tendo uma área maior e atingindo o hipocampo. Então, isso é dentro da teoria da neurociência. E também tem ali as amígdalas, que são responsáveis pelas questões emocionais. Então, tanto a amígdala quanto o hipocampo, eles atuam como reguladores dos neurotransmissores, porque eles trabalham a atenção, a ansiedade, o estresse, né? E que isso influencia muito na memória de curto prazo e de longo prazo. Então, vejam bem, quando a mediadora cognitiva ativa essas áreas que eu acabei de falar, porque ela quer trabalhar a alfabetização da criança com deficiência intelectual, você tem um único resultado. Imagina, cognitivamente está sendo estimulado, emocionalmente está sendo estimulado, tem uma boa interação. As perguntas são perguntas lógicas, muito bem construídas, para fazer com que a criança pense e organize o seu pensamento. Beleza? Qual é o resultado de tudo isso?
a criança com deficiência intelectual aprende a ler. E é isso, essa compreensão, né, e essa prática de fazer uma mediação para atingir diretamente uma área específica do cérebro, essa prática, ela te dá um status para você. Quando você aprende isso, você se torna uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Sabia disso? E aí sim você vai ter aquela sensação de liberdade, de vitória, sabe? De propósito cumprido. Gente, é uma sensação muito boa, muito boa. Agora vamos pensar um pouco mais sobre a questão prática, né? Você pode estar se perguntando, mas na prática, como é que a gente pode melhorar a memória das crianças com deficiência intelectual para que elas lembrem do que você ensinou ontem, do que você trabalhou ontem, né? Você pegou uma atividade da internet, ou você pegou uma atividade da apostila, ou você inventou uma atividade, um jogo, elaborou um jogo, e aí você trabalhou muito bem, e chega amanhã, ela não sabe nem as cores. Aí eu quero dizer para você, a professora de referência, ela domina uma técnica especial de mediação cognitiva. E aí, dentro dessa técnica, tem uma ferramenta que se chama critério de mediação de transcendência. Mas o que é isso? Ó, primeiro, antes de eu responder o que é isso, eu quero fazer uma reflexão e dizer o seguinte. Sabe por que você não sabe o que é isso? O que é critério de mediação de transcendência? Sabe por quê? Porque no curso de pedagogia, no curso de psicopedagogia, eles não te ensinam nada disso. Nem de neuropsicopedagogia. É algo raso. O curso de pedagogia, de psicopedagogia, é algo raso. Por quê? Ele te ensina a fazer algumas coisas, mas não a trabalhar com a criança com deficiência intelectual. Parece que eles botaram embaixo de uma pedra, sabe? Essa modalidade. Por isso que quando eu falo algumas palavras aqui, você acha, meu Deus, nunca escutei isso. Não vai escutar mesmo, porque é algo novo. Mediação cognitiva é algo novo. Novo no sentido do vocabulário, né, do discurso entre as pedagogas. É novo, quem me acompanha já sabe. Agora, já está aí desde 1970. Certo? Então, como você não sabe, você não aprendeu, ninguém te ensinou, é algo novo. Mas que você tem que aprender a usar essa ferramenta. A mediação ou o critério de mediação de transcendência, o que é? É ir além da atividade ou do estímulo. É ir além. A tarefa em si, o jogo, a brincadeira, né, é apenas um pretexto para você exercitar a memória de longo prazo. Isso ocorre por quê? Porque a criança com deficiência intelectual, quando você faz as perguntas, é para ela relacionar aquela atividade que ela está vendo com alguma outra coisa que ela já viveu, porque toda experiência significativa é armazenada na memória de longo prazo. Tudo aquilo que você aprende é guardado na memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo, ela está ali, para ser cutucada. Como é que a gente cutuca a memória de longo prazo? Usando o critério de mediação de transcendência. Um exemplo, vamos pensar aqui, eu posso perguntar para uma criança, o que é isso? Então, assim, ó, eu posso comprar esse dinossauro para ela, eu posso deixar ela brincar, ela gosta, brinca, né? Sabe que o dinossauro é vermelho com amarelo, e deu. E deu, tá feliz. Mas isso não basta para mediadora cognitiva. Uma professora de referência que domina a mediação, ela vai fazer o seguinte, ela vai perguntar, o que é isso? Aí a criança vai dizer, é um dinossauro. Aí a professora de referência diz, você já viu um dinossauro como esse antes, em algum outro lugar?
Aí a criança vai responder, geralmente responde sim ou não. Você vai dizer, mas me conta, onde é que você já viu um dinossauro igual a esse? E quando foi? A partir do momento que você pergunta se a criança já viu, já está cutucando a memória de longo prazo. Quando você pergunta onde ela viu, está cutucando. E quando ela viu, também. Aí ela já saiu do dinossauro. Ela já não está mais aqui no dinossauro. Ela já está lá na memória de longo prazo, fazendo conexões, ativando aquela área do hipocampo. Como é que isso se dá, por exemplo, na alfabetização? Quando você trabalha os sons das letras, você vai perguntar para a criança se ela já escutou aquele som em algum lugar, em alguma palavra. E aí ela vai fazer as conexões. Então, a mediadora, né? A mediadora, que é essa profissional de referência, essa professora de referência, ela conduz a criança além do estímulo, além do dinossauro. E isso é muito fácil, muito fácil. Muito fácil você fazer, você aprender. E você vai perceber que a criança com deficiência intelectual, ela tem várias ideias, várias experiências para compartilhar com você. Você vai ficar, ó, de cara, o quanto que ela quer contar. Você vai se admirar. É isso que acontece. É isso. Então, se você é uma professora, por exemplo, iniciante, né, sem experiência, com medo ou insegura de trabalhar com uma criança com deficiência intelectual, você tem que saber que você vai se surpreender quando você usar o critério de mediação de transcendência. E eu quero te dizer mais, não se preocupe, pois agora você vai sair na frente de todas as professoras. Por que eu digo isso? Muitas professoras iniciantes, às vezes não querem nem se candidatar a trabalhar numa escola particular ou na prefeitura, de tanta insegurança. Agora, quando você domina a técnica de mediar, você vai começar a sair na frente de todas aquelas professoras que já têm 20, 30 anos, ainda estão lá na escola e estão todas com aquela roupa velha, fazem sempre do mesmo jeito e quer que tudo saia do mesmo jeito. E não vai, né, gente? Não sai. Então, por que você vai sair na frente? Porque você vai saber como fazer a sua criança guardar na memória o que ela aprendeu com você. É isso. Isso não é mágica, é mediação cognitiva de alta qualidade. Você tem que experimentar. Eu sempre gosto de dar um tempinho assim para você refletir sobre o que eu estou falando. O que eu estou falando é uma coisa muito séria. As nossas crianças com deficiência intelectual não podem ficar mais jogadas na escola. O nosso compromisso em 2023 é alfabetizá-las. O meu é esse. O meu é esse, né? Por isso que eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Porque eu quero que ela aprenda a alfabetizar essa criança e saia na frente, né? Porque todo mundo diz. Criança com deficiência intelectual não aprende. Não aprende. Isso é balela, né? Não existe isso, tá? Qual a importância da mediação de transcendência para a alfabetização? Vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Qualquer interação que a mediadora fizer vai exigir do cérebro a transcendência. Qualquer, certo? Então, você vai interagir com a criança, vai trazer um brinquedo, um jogo, uma tarefa escolar, o som de uma letra. E nesse momento, então, você vai mediando e fazendo a criança transcender, conectar aquela tarefa, aquele jogo, aquele som
com alguma experiência anterior que ela já teve. Isso é fundamental, certo? Porque a mediadora ela vai associar aquela tarefa ali imediata, que a gente chama de memória de trabalho, com as experiências que a criança já teve. Agora, vamos pensar, onde é que ela vai buscar esses subsídios cognitivos? Onde é que essa criança vai buscar esse subsídio cognitivo para dar uma resposta? Ela vai buscar lá no hipocampo, porque é lá que é guardada a memória, as lembranças. Com a mediação, o cérebro liga corretamente o que vê, o que escuta e o que sente. Ele se conecta ali, corretamente. E nessa conexão, ele vai produzindo uma onda, que a gente chama que é uma onda de frequência. Então, quando você faz a mediação, o cérebro, ele entra numa onda que oscila numa frequência muito alta, que chama beta, né? Uma onda aí, frequência, né? E sem a mediação, só olhando para a tarefa, ou só brincando, sem a mediação, o cérebro produz também ondas, mas são de baixa frequência, são as ondas teta. Essas duas frequências do cérebro, elas estão jogando em direções diferentes, sabe? Elas estão vibrando em frequências diferentes. Aí, quando você faz a mediação e está vibrando numa frequência alta, é ali naquele momento, então, que a criança aprende a guardar na memória de longo prazo. E quando ela está na frequência baixa, então, ela esquece no outro dia o que aprendeu. Certo? Gente, se qualquer atividade o cérebro faz isso, ele também vai fazer com a alfabetização. O que a gente faz, as mediadoras cognitivas? Por que a gente consegue alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Porque a gente faz a mediação. A gente não apresenta só o som, a gente não apresenta só a boquinha. A gente faz a criança pensar sobre esse som, pensar sobre essa boca, fazer transcendência a partir daquela experiência ali. Então, eu trabalho com uma frequência alta, gero nessa criança um sentimento de competência, faço o hipocampo trabalhar com a memória, fazendo transcendência, e aí eu tenho uma área cerebral irrigada em alta frequência por um período bem longo. E aí você vai ver que flui a aprendizagem, flui a alfabetização. Então, quando você começar a mediar os sons das letras, a criança vai fazer transcendência desses sons e vai perceber que nós lemos os sons das letras. Aí ela vai aprender a ler. Agora, pense bem. Vamos pensar. Poxa, Isabel fala tanta coisa aí interessante, mas você é aquela professora já formada há muito tempo. Já está lá no chão da escola, já sabe que tem que dar conteúdo, dar conteúdo, dar conteúdo. Quem aprender, aprendeu. Gente, mas se isso te incomoda, você não tem resultados como você gostaria, né? A sua criança não se desenvolveu, quer dizer que as estratégias que você tem usado não serviram para muita coisa. Provavelmente você está trabalhando numa frequência muito baixa. E por isso a criança não consegue guardar nada na memória. Não dá. A gente não guarda na memória por repetição. Não. A repetição que a gente fala aqui é a repetição da mediação, não é a repetição da tarefa. Isso é um equívoco. Repetir o A 500 vezes. O B, o C, o D. Palavra pato, 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 pato. Né? Isso é trabalhar em frequência muito baixa.
Por isso que a criança não guarda na memória. Agora, se você quer se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, você tem que compreender como o cérebro funciona. E aí você não vai perder mais tempo com coisas que não colocam o cérebro em processamento em alta frequência. Não vai. Não vai perder mais seu tempo. Ah, mas eu sou alfabetizadora e já alfabetizei muitas crianças. Tudo bem. Que bom. Mas será que alguma delas tinha deficiência intelectual? Será? E como é que essa criança saiu da sua sala de aula? Ah, lendo! Olha, mas as crianças com deficiência intelectual têm capacidade de aprender a ler ou a memorizar até 50 palavras. E isso dá a impressão que ela saiu do primeiro ano lendo e foi para o segundo ano lendo. Chegou lá no segundo ano, regrediu. Não regrediu nada. Ela nunca tinha aprendido a ler. Foi uma ilusão, né? Então, nós temos que trabalhar numa frequência maior, né? Numa frequência alta. Por isso que a mediação é a estratégia adequada. E você tem condições de ser uma professora de referência, reconhecida em toda a sua região como a professora Maria realmente consegue alfabetizar uma criança com síndrome de Down. Ou até independente do comprometimento que essa criança apresente, tá? Imagine agora, para tudo, imagine a sua criança com deficiência intelectual guardando as suas explicações na memória. Aí vai chegar no outro dia, ela vai lembrar do que você explicou. Olha, eu até já falei isso, que essa ideia, né, de que a criança vai ter a atenção, vai ter a memória, vai aprender a ler, isso tudo não é sonho, é uma estratégia cognitiva de altíssima qualidade. E quando você domina, você se torna uma professora de referência, tá? Isso é muito bom, eu amo, né, fazer isso assim. E o resultado é muito gratificante. Até para as próprias crianças. A mediação cognitiva não é só para criança, é para adultos, para adolescentes, de várias idades, vários comprometimentos, não importa. Né? Agora, uma coisa que eu quero falar para você, que é o tema de hoje mesmo, é a mediação de transcendência, ela serve para melhorar e potencializar a memória de longo prazo, que é aquilo que você lembra. E também dar sentido à memória de trabalho, que é aquilo que você usa. Olha que coisa maravilhosa. Geralmente as crianças usam o material. Tudo que ela está ali usando aquele material faz parte da memória de trabalho, ou a memória imediata. E quando essa vai trabalhando e não faz mediação, no outro dia ela não lembra de mais nada. Aquilo não fez sentido para ela. E ela pode ter repetido 1000 vezes a palavrinha pato. Chega no outro dia ela não vai saber que é pato. Nenhuma letra da palavra pato. Agora, quando você faz a mediação, você potencializa a memória de longo prazo. Por quê? Porque você dá sentido à memória de trabalho fazendo as transcendências. E se as experiências forem mediadas com detalhamento, sabe? Explorar tudo que é possível naquela tarefa com intencionalidade, com transcendência, nós temos uma memória consolidada e várias áreas do cérebro ativadas ao mesmo tempo. Ó, quer ver? Vamos pensar o seguinte. Pensei na bicicleta. Beleza? Deixa eu pensar na bicicleta. Agora eu vou dizer o seguinte. Olha, como era, ou qual a cor da sua primeira bicicleta? A bicicleta não está mais aí na sua frente. Mas você está perguntando, você está lembrando. Então, isso que você está lembrando foi guardado lá na memória de longo prazo. Foi guardada. Certo? Então, a gente pode mediar, inclusive, coisas que não estão visivelmente ali. Quando você guarda na memória, você pode evocar essa lembrança a qualquer momento. A qualquer momento.
Então, na mediação, eu posso ver, né, e conhecer um pouco dessa memória de longo prazo da criança e planejar as minhas transcendências. Porque eu sei que ela foi fazer um passeio que a mãe contou para mim, eu sei que na casa dela ela tem um irmão, eu sei que ela dorme sozinha. Então, tem algumas coisas que... E aí a gente vai lá e força, de uma certa forma, a criança a fazer uma transcendência, a lembrar das coisas que não estão diretamente ali na frente dela. Qual seria o papel da mediadora diante do critério de mediação de transcendência? A mediadora, ela tem um objetivo, que não é a tarefa. Ah, essa tarefa é para pintar. Não, não é para pintar, é para pensar. Ah, essa tarefa é para fazer continha. Não, não é para fazer continha, é para pensar. Ah, essa tarefa esse é um livrinho de historinha, para ler historinha. Não, não é para ler, é para pensar. Então, tudo vem antes. Então, a tarefa que você escolheu, o jogo que você escolheu, a tarefa que você baixou da internet, primeiro ela tem que ser mediada, e depois feita, e depois lida, depois somada. Primeiro tem que pensar sobre. E nesse pensar, há o detalhamento e há a transcendência. Então, nosso papel é esse. Nosso papel é esse. E isso é a nossa marca. Uma mediadora não é mediadora se ela não faz mediação de intencionalidade, transcendência e significado. Não é. E outra coisa, quanto mais ela provocar a transcendência, mais a criança aprende e mais guarda na memória. Ivan Esquerdo, ele diz o seguinte, tem gente que diz assim, ó, ela tem que guardar na memória, ela tem que guardar na memória para aprender, ela tem que guardar na memória para aprender. Então você faz várias atividades, uma atrás da outra, e aí acontece que na criança o colapso cognitivo, quando ela vê aquela tarefa, ela não quer mais fazer, porque já foi tantas vezes repetida, ela nem sabe por que está fazendo, aí houve um colapso cognitivo, e ela não guardou nada na memória. Sabe o que você guarda na memória? Quando você aprende. Então, a aprendizagem vem antes de guardar na memória. Você sabia disso? Primeiro se aprende, para depois guardar na memória. É isso que a transcendência faz. Ela encurta o caminho. Quando ela faz uma associação entre aquilo que a criança está fazendo e uma memória de longo prazo, ela vai lá e conecta. E aí, a criança aprende. E guardou na memória. Então, tem que mediar. Não tem outro jeito. A mediação de transcendência, ela está muito ligada, sabe? Com a intencionalidade da professora, com a intencionalidade da mediadora, com a interação que elas vão ter. Porque a interação não vai ser uma interação direta. Ah, isso aqui, toma lá, dá cá. Não. É uma interação que vai ter uma sensação de prazer, vai transparecer que a mediadora acredita no potencial da criança com deficiência intelectual e vai sair daquela tarefa. A tarefa é um pretexto para pensar. Sempre vai ser assim. E aí pode ser uma tarefa simples ou uma tarefa complexa, não importa. Pode ser uma palavra? Pode. Pode ser uma frase? Pode. Pode ser um parágrafo? Pode. Pode ser um livro inteiro? Pode. Mas a palavra pela palavra, a frase pela frase, o parágrafo pelo parágrafo, o livro pelo livro, não leva a nós a nenhum lugar. Só se for mediado. Só se fizer transcendência. Porque quando você faz transcendência, saiu do que está ali na frente. Saiu e é como se você desamarrasse a criança de uma dependência do concreto. Tem gente que diz assim, ó, a criança com deficiência intelectual, ela só aprende no concreto. É o que você mais encontra na internet. Quando você diz assim, atividades para trabalhar com a criança com deficiência intelectual, só vem coisa no concreto. É coisa de pintar, é cobrir pontinhos, é fazer setinha, é só. É trabalhos manuais. Eu não estou falando de coisa errada. Agora, tinha que ser o contrário. Sabia? Tinha que ser tarefas abstratas para exigir do cérebro um outro caminho neural.
Se você não gera necessidade, a criança não vai aprender. Olha que loucura, gente. O caminho que hoje a escola tomou para ensinar uma criança com deficiência intelectual, ou tentar ensinar, é totalmente contrário daquilo que ela precisa. Olha a loucura. E aí, se ela precisa de tarefas abstratas, como é que a gente vai fazer? Transcendência, porque daí é tudo abstrato. Na transcendência, ela vai projetar, né? Ela tem uma projeção além do tempo e do espaço. Ela lembra de coisas da casa dela, que estão lá naquele armário. Então, há um tempo e um espaço. Né? Lembra de coisas que ela viveu quando era pequena. Então, quando você faz a mediação de transcendência, você expande o cognitivo da criança para abstração, projeção e imaginação. Se você trabalhar só no concreto, danou-se, ok? Ela não vai abstrair nunca, porque a abstração também é algo que a gente aprende. Então, a transcendência, ela leva a criança além da tarefa, criando, assim, um impulso cognitivo para multiplicar várias respostas cognitivas e afetivas. Várias. Ela vai gostar de lembrar, ela vai ver que a lembrança tem um sentido. Tem um sentido. E ela gosta. Então, se você é uma professora recém-formada, por exemplo, e não tem nenhuma turma em vista, né, para 2023, se prepare para trabalhar com reforço escolar e atenda essa demanda de criança com deficiência intelectual que não se alfabetizou. Olha, gente, vocês estão perdendo, sabia? Por quê? Nós temos aquelas crianças que fizeram 2020 o primeiro ano e não se alfabetizaram, o segundo ano em 2021 e não se alfabetizaram e vão para o terceiro. Ah, não. Estão em 2022 e estão em 2022 no terceiro ano e não estão alfabetizadas e vão para o quarto ano sem saber ler. E elas não têm diagnóstico nenhuma. Tá todo mundo correndo atrás de um diagnóstico, né? Para enquadrar, porque depois que enquadra, não aprendeu porque é deficiente intelectual. Nananina, não. Não aprendeu porque não mediaram e não ensinaram essa criança, não alfabetizaram ela da forma correta. Então, chegou a nossa vez de botar aí na casa da gente, na salinha, um reforço só para alfabetizar. O reforço, mãe, é só para alfabetizar, o resto a escola dá conta, porque a partir do momento da sua criança aprender a ler, ela aprende tudo. Então, essa é a ideia. Primeiro, aprender a ler, para depois escrever, interpretar e compreender. Então, se você é essa professora nova, já tem um campo de trabalho. Não fica desesperada porque não tem campo de trabalho. Você vai trabalhar. Você vai atender e vai se tornar uma professora de referência. Porque você acha que uma mãe de uma criança com síndrome de Down, de 13 anos, que vai levar para você, em um ano você vai alfabetizar essa criança, vamos pensar, né? Um tempo máximo, em um ano. Você acha que essa mãe não vai te indicar para mais ninguém? Você acha que você vai ficar só com uma criança? Quando essa mãe vê que faz 2 ou 3 semanas a criança já está lendo algumas palavras. Porque é isso que acontece, né? Então, veja bem. Outra, vamos pensar, até hoje eu tive o privilégio de conversar com uma mediadora, e ela tem um primeiro ano. Faz 3 meses que começou a mediar. E o que aconteceu nessa turma? Tinha uma turma que já estava alfabetizada e uma turma que não estava alfabetizada. Isso dava um desespero. E aí ela fez a mediação com quem não está alfabetizado. E o que aconteceu? Estão lendo. Agora, o prazer maior que eu tive hoje foi o que a minha mediadora também, Terezinha, me disse. Ela é uma professora aposentada e resolveu colocar na casa dela um reforço escolar. Porque algumas pessoas vizinhas pediram que ela era professora, que ajudasse aquela criança. E são adultos, com TEA,
não verbal, com deficiência intelectual, com 27 anos, com 25 anos, com 22 anos. E ela está ali, mediando eles. E sabe o que aconteceu? Na escola, porque é uma comunidade muito pequena, na escola fizeram uma premiação com leitura. 2 ou 3 alunos da Terezinha foram premiados como os leitores do ano, porque eles aprenderam a ler. Sabia? Depois, de mais de 20 anos, aprenderam a ler. E estão lendo. Então não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Se esse é o seu desejo, se aposentou, monta a sua sala para ajudar outras pessoas. Olha a coisa boa, né? E aí você sai na frente, tá? Os alunos estão ganhando prêmios de leitores do ano. O que você me diz disso? Eu estou muito feliz, né? Muito feliz. Demais, demais. Agora, vamos tratar de um assunto bem sério. Onde as professoras mais erram? Onde? Quando as crianças, elas querem se expor, elas querem falar, e a professora corta, a professora pune. O maior erro é esse. As professoras erram quando elas querem que a criança com deficiência intelectual fique memorizando as atividades. Memorização direta. Quando elas fazem pareamento de coisas iguais. Junto igual, junto igual, junto igual, junto igual. Muito fácil cognitivamente. Isso não trabalho cognitivo. É só percepção visual. Por isso que as nossas crianças com deficiência intelectual, TEA, se tornam copiadores. Copiam tudo, mas não sabem ler nada. Porque a professora estimula o quê? A percepção visual. Agora, as mediadoras, não. As mediadoras, elas trabalham com a percepção clara e precisa, que é uma função cognitiva. Então, não é o ver, é o olhar detalhado sobre o objeto que está sendo mediado. Então, muda tudo, gente, muda tudo. Esse critério de mediação, de fazer transcendência, por exemplo, é negligenciado na escola. Negligenciado. Tá? E o pensamento, as ideias das crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH, síndrome Down, é reprimida. É reprimida. Se você é uma professora e já está há algum tempo trabalhando, mas não tem resultados, os resultados estão te deixando insatisfeita, né? E até com esse sentimento de estar perdida, ou não está preparada para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual ou síndrome de Down. Sabe o que está faltando para você? Uma mentoria individual comigo. Eu já vou mostrar para você o caminho que você tem que seguir. Porque você tem que entender por onde começar a alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Porque tem um caminho. E ele é fácil, muito fácil de ser trilhado, tá bom? Então, assim, chega, né? 2023, vamos melhorar a situação das nossas crianças com deficiência intelectual. Um beijo grande e gratidão.